Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são 2 dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Boa noite, igreja. Que paz seja com todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso mais um episódio, né, do nosso podcast, programa Homens de Honra. E hoje, para finalizar o nosso Outubro Rosa, a gente vai estar aqui com a participação da nossa irmã Lucimar, né, que é a minha mãe, tá? Mas eu vou fazer que nem a minha filha lá em casa, que ela diferencia. Ela consegue diferenciar, né? Lá em casa a mãe dela é normal, mas quando chega na escola bíblica é a tia. Tia então, mamãe. É a tia Vaísa. Tia Vaísa. Então aqui estou com minha mãe hoje aqui, tá? A vice-presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular da Avenida Bratel, a sua filha, que é minha irmã, diretora local de escola bíblica, certo? E a gente vai estar trabalhando hoje aqui com o assunto, tema delicado, mas que é um tema muito importante e informativo, tá? Que a gente tem um milagre aqui nessa bancada e ela vai estar testemunhando isso conosco essa noite. Mas antes, eu já peço que tu te inscreva no canal, tá? Compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que tu puderes compartilhar. Não deixe de deixar aquele like, aquele comentário. Entre conosco aqui ao vivo, aqui no chat, que a gente está ao vivo agora aqui na live, tá? Mas esse vídeo depois vai subir, editado, e vai ser uma bênção essa entrevista, né, Edar? Isso aí, pra gente é uma grande honra. Irmã Lucimar, irmã Alaide. Alaíla. Eu vou chamar Alaila. É um nome meio difícil de ser pronunciado. Viu? Normal, de primeira vez Alaíla. Parece Aladim. Já foi Aladim, já foi Aliala, Laila, tudo vai. Pra gente é motivo de alegria a gente receber vocês aqui no nosso programa, nesse projeto, a qual não é só do Grupo Missionário de Ônibus, mas sim da Igreja do Evangelho Quadrangular, Região 42. Amém. É um prazer enorme, a gente se sente, eu principalmente, quando o Eusemar chegou e me disse, eu quero levar minha mãe, eu disse para ele, as portas estão abertas para todos da igreja que querem participar, que querem somar conosco com esse projeto. A porta sempre vai estar aberta. Amém. É um trabalho direcionado realmente à Igreja do Evangelho Quadrangular, especificamente à região 42. Para a gente, irmã Lucimar, é um prazer recebê-la aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos começar orando em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, nesse momento, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Pelo esse dia, Senhor. Pelos livramentos que nos deste. Pai amado, abençoa a vida da tua serva, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque ela tem feito, Senhor, a tua palavra. Tem se cumprido a tua palavra na vida dela. Senhor, que ela venha ser canal de bênção cada dia mais, Pai amado, não só para a nossa região, Pai, mas sim para todos aqueles que estão assistindo essa live. Abençoa, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a filha dela, o filho dela que está aqui do meu lado, abençoa este projeto, Pai amado. Pai amado, eu te entrego as nossas vidas em tuas mãos e nos direciona conforme a tua vontade e o teu querer nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Claro, então vamos dar nisso, né? Que dureza, ter que entrevistar a minha própria mãe hoje aqui. Desafio medonho. Mas vamos com tudo. Dona Lucimar, a gente sabe que a senhora é uma figura muito importante, né, nas nossas vidas, em especial na Igreja do Evangelho Quadrangular Divino Bratel, porque a senhora faz parte desse ministério há uns 25 anos, mais ou menos, né? E eu queria que a senhora contasse, primeiro, antes de tudo, como que a senhora chegou nesse ministério, como foi sua chegada nessa vida de estar diante de Deus sempre e estar sendo essa referência até hoje. Bem, na verdade, o meu esposo foi quem
primeiro se converteu, né? Geralmente a mulher, né? Sempre a mulher. Ou os filhos levam os pais, mas no nosso caso familiar foi o meu esposo que se converteu, né? Meu esposo era alcoólatra, né? Mas ele foi primeiro para a igreja a convite do irmão Ivaldo. O irmão que tinha lá na igreja há muito tempo e convidou ele para ir para a igreja. E ele foi. Depois dele, nós seguimos, graças a Deus. E estamos até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu e toda a minha casa, digamos Amém. assim, que é a Glória a promessa do Deus. Senhor, né? Se creres, será salvo tu e tua casa. Amém. Então estamos todos na casa do Senhor desde 1999, Sempre quadrangular? sempre Sim. quadrangular. Todos nós aqui nascemos na Igreja do Evangelho Quadrangular. Estamos lá, passamos já... Eu passei vários departamentos, graças a Deus. Iniciei com trabalho de auxiliar, ou seja, como secretária do grupo de mulheres, professora, presidente de mulheres, coordenadora estadual. Presidente de homens. Presidente de homens. De homens. Eu acho que na região, eu acho que foi a única mulher presidente de homem, pelo menos até aqui, né? Que E assim- vergonha, homens. Não, isso é uma vergonha. Presidente de homem, Em gente. 2012. Meu último ano como presidente de mulher e homem. Presidente de mulher e homem. Isso na época do pastor Conceição e a pastora Eliette. Pastor E outros Eliette. trabalhos mais, né? Atualmente eu estou como vice-presidente da igreja, né, ao lado do pastor Marcelo. Amém. Graças a Deus confiou esse trabalho a gente. Glória a Deus. E a nossa irmã, deixa eu ver aqui o nome. A Laila. A nossa irmã a Laila, que ela é professora local da escola bíblica. A gente já teve a coordenadora dela aqui, não já? A coordenadora Já. que é a Laiana. Abraço aí, Laiana. Laiana. Um abraço para a irmã Laiana. E como é que é você nascer na Igreja do Evangelho Quadrangular? Quando eu cheguei na igreja, eu já tinha... Boa noite para todo mundo. Eu cheguei na igreja, eu já tinha meus 11, 12 anos, né? Nascer, a gente entrou numa época muito florida, né? Até hoje, né? Uma época bem florida. Então, começar a juventude, né? Iniciar essa parte da adolescência com a juventude na igreja é muito gratificante. São as boas lembranças que a gente tem, né? Me sinto bem aventurada pelas minhas lembranças quanto jovem e adolescente, ter sido dentro da igreja. Isso vai moldando a gente com o passar do tempo, a gente já chega na fase adulta com uma certa bagagem, né? E aí, na igreja, atualmente, a gente, né, trabalha com a questão da educação, então a gente já consegue trabalhar bem devido a esse processo que a gente teve desde o início, né, na igreja. Então, hoje lá eu sou professora da classe EBNES, né, que é a classe de homens e mulheres, e também a direção geral da Escola Bíblica. Escola Inclusive, Bíblica. amanhã, Escola Bíblica, tá, pessoal? Amém, amém, amém. É isso aí. Bora falar um pouquinho da carreira da irmã Lucimar, que, como todos conhecem ela é conhecida pelo seu grande trabalho evangelístico, né? Antes de ter passado por esses obstáculos que foi essa doença, que a gente vai já estar falando um pouquinho dela aqui, mas esse chamado missionário que a senhora tinha de evangelismo, que a gente olhou desde a adolescência, né? Uhum. A gente olhou, acompanhou isso daí. E como foi que a senhora sentiu essa vontade de trabalhar com o resgate das almas? Porque independente de faixa etária, eu me lembro muito que a irmã Lucimar, ela não tinha horário, não tinha data, não tinha ocasião, ela estava fazendo a obra, né? Missões Sedenta, mesmo. né? Quando se tinha um evangelismo mesmo, não sei se eu posso dizer isso aqui, desculpando, né, os atuais trabalhos de missões que a gente considera hoje, mas antigamente se tinha um trabalho de missões mais... missões e evangelismo. Quando eu falo de missões, eu estou falando também de evangelismo, né, que para mim os dois caminham juntos.
Mas, e eu não estou falando só da Igreja do Evangelho Quadrangular, estou falando geral, né? Que a gente vê que esse trabalho de evangelismo e missões hoje eles estão mais, assim, engessados, né? Estão mais engessados. E eu sei que a fase que a igreja hoje está passando, no geral, tô falando em igreja geral, eu sei que são tempos muito complicados, mas antigamente era feito isso, né? Com mais presença, com mais força. E a irmã Lucimar, para mim, é um exemplo do que ela fazia. Então, conte para nós como foi que aconteceu esse chamado na sua vida, antes de acontecer isso tudo aqui. Aconteceu assim, motivada pelo que aconteceu na minha família. Esse foi a motivação, né? Saber como nós vivíamos. O evangelho nos alcançou, né? Não que eu não tivesse, antes da minha conversão, não ter alguém não ter me evangelizado. A minha cunhada, a irmã do meu esposo, a Lorence, que é tia deles, ela sempre me convidava para que, assim, época de campanha, para que a gente fosse na igreja dela. Desde lá eu já estava assim, como que dizer, evangelizada, né? Meio balançada. Isso. Mas a verdade é que depois mesmo que a nossa vida mudou, quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda, os pensamentos mudam, né? Então começou aí, vendo a forma da mudança do caráter, de tudo, personalidade do meu esposo, o benefício de Deus em minha casa. Isso não tem como não nos motivar, né, a pregar o evangelho para que outras pessoas como a gente alcancem também aquilo que a gente alcançou, não é? Essa vida com Cristo. Então, a minha motivação foi essa, viver com Cristo, né? Então, entendo que quando você vive com Cristo, você não tem que ter Ele só para si. Você passa a compartilhar com outras pessoas. Conhecimento da palavra, cada dia indo aos cultos. O conhecimento da palavra. Saber o que Deus quer com a tua vida, né? Não é só para você. Então Deus transformou minha família. Mudou meu casamento. Quando nós chegamos na igreja, nós fomos para a igreja, meu casamento estava quebrado, digamos assim. Estava, descendo a sepultura, né? Falando assim. Chegamos, Deus mudou tudo na nossa vida. E aí, vendo outras pessoas passar pelo que eu passava, com meus filhos, meu marido, claro que eu entendi que Deus tinha um propósito, não só para mudar a nossa vida, mas como mudar a vida de outras pessoas. Então, eu procurava evangelizar de todas as formas. Aliás, todo o meu trabalho até aqui, o meu trabalho todo aqui foi sempre... Toda a forma do meu trabalho é evangelizar, ensinar, cuidar das pessoas, fazer com que elas conheçam o Deus que transformou a minha vida. Quando a senhora disse assim pra gente, a senhora disse no começo que o seu pai, a gente vê a dificuldade realmente hoje do homem se render a Cristo. Como a senhora disse, vou trazer um pouco, desculpa, Zé Mar, mas eu vou trazer um pouco daquilo que a senhora disse. A senhora tem um pai, vocês têm um pai alcoólatra. Meu pai não era alcoólatra, mas meu pai não chegou a Cristo primeiro, que chegou também foi a minha mãe, e já a senhora foi o contrário. E a senhora teve um homem que se rendeu, que hoje é difícil, se render a Cristo. Para o homem, a gente vê a dificuldade de se render, de ver a necessidade. Não, eu vou perder o meu casamento, eu vou perder a minha família. E no seu caso, seu marido foi o canal de bênção sobre a sua casa. Como é hoje o convívio na igreja com ele? Hoje tem algumas coisas que eu tenho... Oh, meu Deus, ainda bem que ele não tá olhando. Algumas coisas que eu desejo muito, né? Que é um sonho hoje, o que eu quero é que ele participe mais. Grupo de homem, eu tenho muita vontade de ver ele envolvido, né? Quando você chega a Cristo, a gente tem vontade de tudo, como eu tinha, né? Acho que todo mundo é assim. Mas meu esposo, ele apesar de não ser participativo na igreja,
mas ele nos motiva, ele nos ajuda. Eu, como mulher, por exemplo, só para dar um exemplo, mesmo que ele não ande com, digamos assim, com os homens, ou seja, é participativo no evangelismo, nessas coisas, mas ele me ajuda muito. Me lembra que na época que eu era presidente de mulher, ele facilitava tudo para mim, para que eu pudesse ser, não faltar em nada. Ele pagava a minha inscrição, me ajudava em tudo, é compreensivo, entendeu? Ele não é muito assim de igreja, mas a vida dele foi transformada. Eu vejo muito ele conversar com as outras pessoas, né? Às vezes as pessoas estão lá em casa sentado com ele, aconselha, né, a sair do caminho que estão, caminho que ele já esteve um dia. Então, do jeito dele, né? Mas houve, para nós todos, meus filhos estão aqui, testemunho disso, uma mudança total. Meu marido mudou muito, entendeu? Meu marido hoje é a pessoa que eu sonhei antes. Bem inteiro, né? Mudou com a convenção. Então, ele hoje é um homem de Deus. Amém. Entendeu? Eu, como mulher, desejo que ele mude a cada vez mais. Mas é isso. Deus chegou na nossa vida, mudou a vida dele e ele nos trouxe para a presença do Senhor. Estamos aí. E a situação do Evaristo, que também é xará lá do nosso irmão Evaristo. É a situação de diversos cristãos hoje dentro da igreja, tá? Você sabe que hoje a maioria das pessoas hoje, talvez falta isso, que a gente já conversou muito sobre isso aqui na bancada, essa questão de compromisso com a obra, né? Que às vezes a pessoa, ela se satisfaz só com aquilo ali mesmo, com aquele arroz, com aquele feijão. Hoje eu aceitei Cristo e tô aqui. Quantos e quantos irmãos tu não conhece dentro da igreja que tu olha assim e só sabe que tá lá assim, porque tá lá sentado no banco, né? Mas tu não vem na frente de nada, de fazer nada, de se colocar para fazer nada, então, se conforma com aquilo. Infelizmente, é uma realidade. E na minha família eu não vou negar isso, tá? Tem como prova ele. Mas sim, ele é assim, um grande homem de Deus e é por ele que a gente está aqui. Exatamente. Tá nós três aqui nessa bancada por causa dele. Com certeza. Tá Ele entendendo? foi o canal, realmente. Ele foi o canal, exatamente. Aí ele cobra, se a Ele gente cobra. não... A gente E fala, cobra, você e não cobra. vai pra igreja, as coisas, como é que vocês não se comprometem com uma coisa, vocês não vão fazer, tem que fazer. O que a gente assim para ele de cobra, fazer, o cobra que a gente bastante. para de fazer na igreja, ele fica Ele fica. pistola. E não quer fazer, entendeu? Mas fica lá, botando pia na Tá. gente. Por que não tá mais lá em cima? Por que tu não tá fazendo mais aquilo? Ele cobra mesmo. Tu não mesmo, vai com vigor. hoje? Tu não vai hoje? Por que não vai hoje pra igreja? Tá entendendo a situação? Tá. Mas vamos lá, Lucimar, vamos chegar aqui, nesse menu aqui, sobre como tudo começou, que a gente está no mês do Outubro Rosa. Vocês sabem que é o Mês de prevenção. prevenção ao combate ao câncer de mama, que é uma doença terrível que tem ceifado vidas e vidas do Brasil afora, né? E a gente sabe que é uma doença que ela atinge fisicamente e psicologicamente e leva todo mundo no pacote. Eu costumo logo dizer, né? Porque a pessoa que passa por isso. Eu queria saber da irmã Lucimar como foi que isso tudo aconteceu. Assim, tipo, desde questão de sintomas, desde de pessoas mesmo da família da senhora que já teve, se caiu a ficha, tá acontecendo isso, porque aconteceu com minha tia, porque aconteceu isso. Como foi que a senhora descobriu isso? Na verdade, na minha família, eu até hoje ainda não entendi direito, né? Assim, porque, na verdade, meu pai teve complicações, negócio de, assim, coração, né? A minha mãe, pressão alta, ela veio a falecer, ela teve AVC, meu avô, mas câncer na minha família, eu lembro de uma tia só, não tem parentes muito próximos. E quando, na verdade, assim, digamos, quando eu descobri, foi fazendo o autoexame. O autoexame como que eles todos, que eles ensinam, né? Que eles ensinam o que a gente tem que fazer. Numa das noites, eu me deitei e fiz o autoexame. E encontrei um nódulozinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Tamanhozinho de um carocinho de arroz, uma coisa assim. É a forma como eu descobri.
Isso em que não ano? tive Que sintoma, ano? eu não me lembro de ter. Foi que ano mais ou menos que isso aconteceu? Foi em 2009, final de 2009. Uhum. Que eu me apalpando, senti o carocinho na mama. Um carocinho bem pequenininho que eu fazia isso assim, ele rolava, né? Assim, em cima da pele, mas bem pequenininho. Eu confesso que a princípio não dei muita importância. Pensei que fosse. Aí, com o tempo, ele foi crescendo. Eu não sentia. A única coisa que, quando fala de sintoma, uma coceira, né? No local. Isso. Não, na mama, ou seja, Na auréola. Na auréola, Na auréola, sim. Uma coceirinha eu senti. Mas outras coisas eu não senti, até porque câncer de início não dói. Então, foi crescendo. E na medida que ele foi crescendo, é claro, aí veio aquela luzinha lá no fundo aquele despertamento, né? De que podia ser. E eu fui no médico, ele passou a ultrassom. Foi um dos primeiros exames, foi. Mas só que eu não fiz logo, eu fui negligente. É o meu conselho aqui para as mulheres, não só para as mulheres, como também para os homens. Porque câncer de mama não é só nas mulheres, nos homens também. Eu fui negligente porque eu não fui me cuidar logo. Passaram-se 10 meses, porque é aí que eu digo que Deus é poderoso, eu já sabia. Só que eu tinha que passar por isso, né? Pra talvez estar aqui hoje, né? Eu costumo entender, ou seja, eu costumo dizer que nada é à toa na nossa vida. Com 10 meses foi que eu percebi que não era uma coisa assim simples. Então aí foi que eu fui fazer o exame, que o médico lá do posto me passou. Eu fui lá na clínica das Hortas, clínica das mulheres, lá das Hortas, né? Rua das Hortas. Na Rua das Hortas. Clínica centro. das Mulheres no centro. Isso, no Rua... centro. Foi ali que eu fiz Rua do... o exame e fui encaminhada para o Aldenora Belo. Aí já encaminhada, mas o médico até então, porque tanto faz o médico do posto como do Aldenora Belo, mesmo eu ali, ele fazendo o exame, disse, nada, não se preocupa. Não sei se naquele dia ele tenha dito para que eu não ficasse preocupada, ou se ele disse porque ele achava isso, né? Até então ele dizia que era um cisto. Inclusive, quando eu fui internada, foi para tirar um cisto, entendeu? Eu fui internada para tirar um cisto. E feito a cirurgia para tirar o cisto. Até então o cisto não era cisto. Eu aguardava a alta. Quando o doutor Antônio Monteiro chegou, por volta de 1h da tarde, mais ou menos, no dia que eu aguardava a alta. Ele disse, dona Lucimar, a senhora me aguarde mais um pouco, porque nós estamos fazendo os exames, estamos aguardando o resultado. Nós temos uma suspeita de que seja câncer, entendeu? Foi aí que foi, quando ele vem a 1h que ele disse que viria da resposta, e ele veio com o diagnóstico de câncer, entendeu? E, irmã, eu vou perguntar agora aos filhos, os dois que estão aqui na bancada, como foi lidar em saber que talvez não seria, a doença da irmã Lucimar não seria tratável? Como foi lidar com isso? Primeiro, a questão do desconhecido, né? Para quem tá tendo esse diagnóstico agora, uma das maiores barreiras é o desconhecimento do que é, né? Então, eu lembro que na época eu tinha cerca de 23, 24 anos, mais ou menos. Sou jovem. E era essa a maior barreira que eu tinha, né? De saber o que está acontecendo.
se o que ela já tinha feito em relação à retirada entre aspas, do cisto tinha resolvido, quais eram os tratamentos, se eles eram eficazes, tudo isso, né? Então, acontece muita coisa na cabeça da gente, o medo do que vem mais à frente, né? Então, até então, na família, como ela falou anteriormente, a gente não tinha contato com nenhum parente que tivesse isso, e nem pessoas que tivessem passado por isso, entendeu? Então, assim, a gente teve que primeiro, aquietar o coração para entender o que estava acontecendo, né? Então, a gente foi, no meu caso, eu fui buscando informação, né? E eu lembro que eu falava até para ela, me falava algumas coisas, né? O que tu entende, o que tu... E eu tentava... Não era maquiar o problema, né? Porque quando você vai descobrindo, né, o monstro que né, você vai tendo medo, né? Até saber lidar com esse monstro, né? E passar para ela também, né? Porque na época ainda era muito escassa essa coisa de internet. A gente está falando de 12 anos atrás, mais ou menos. Né? Está falando de 14 anos. De 14 anos atrás. Então, a gente não tinha a informação tão explícita, tão disponível que temos hoje. Que temos hoje. Hoje você abre aqui, né, já consegue ter assim uma luz. E infelizmente, devido ao aumento de casos, né, você acaba tendo contato com pessoas que tiveram essa situação. Infelizmente, né? Porque é uma doença que ela tem se alastrado, né? A gente está falando aqui de câncer de mama, mas tem outros. Né? E os tratamentos, eles são diversos, né? Exatamente. E aí você vai tendo contato com isso e vai transferindo o que você passou para outra pessoa que está vivendo, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas antes, eu pelo menos, eu me deparei com um desconhecimento da situação. Né? Então, isso foi muito, muito assustador para mim, né? Ainda mais por ser mulher. Né? Tem a Zemar, somos nós dois, né? Mas eu tive que lidar com isso com ela, né? A parte dos tratamentos, né? Consulta. E a gente esbarrava na barreira do financeiro, né? Que na época a gente não tinha nenhuma condução, aí você pagava para levar para fazer... quimioterapia, radioterapia, para marcar exame, para fazer curativo. E ela teve a cirurgia, né, depois que passou, que ela vai contar aqui, ainda passou um quadro de infecção muito séria, que a gente teve, né, que aí vai medicação, aí tem que estancar essa infecção para poder começar a químio, entendeu? E corre para o hospital, e fraqueza, e alimentação, tem todo um quadro assim que a gente desconhecia e que a gente teve que conhecer. E tu, Exomar, como é que foi? O patrão vai me entrevistar. Claro, com certeza. Vai ser meio difícil. Não, como a Laila falou aí, foi bem em relação ao monstro que ela disse, né? Que para mim foi isso que aconteceu. Porque quando a gente ficou sabendo, primeiro que ela tinha feito a cirurgia, eu me lembro muito bem que eu estava começando a minha carreira de empreendedor, eu já não estava mais morando lá, né? Eu saí de casa lá desde cedo, já procurando essa independência. Então, quando eu aguardei o resultado, eu me lembro muito bem que eu acho que foi a irmã Fátima ou foi a irmã Sônia. Eu acho que foi a irmã... As duas andavam comigo. Ela estava, nesse dia da cirurgia que eu estava com a senhora, era a irmã Fátima, né? Irmã Fátima. Pois é, que ela falou de moça, tá, mãe, fica tranquilo, me ligando de manhã. E eu me lembro que eu já tinha baixado os portões. Não tinha abrido o comércio naquele dia, né? Que eu tinha, na época, uma lan house, locadora de play, na época. Eu tava começando meu empreendedorismo com isso aí. E aí eu me lembro que eu não abri naquele dia, eu tava muito deprê mesmo, sabe? Porque eu comecei... Como eu tava trabalhando com lan house, aí imagina, eu pesquisava mesmo as coisas, comecei a descobrir sobre isso, entendeu? O que era realmente esse monstro. Aí aquele bom de formação, que até formação desnecessária, né? A gente pega e absorve para nós, sem conhecimento, certo? Porque uma coisa é você ouvir, né? E outra coisa é você viver mesmo na família, né?
Porque quem tá fora assim, é isso aqui mesmo, mas vai viver isso aí, cara. Vai viver. E como eu falei antes, né? Entra todo mundo no pacote. E só que realmente a minha irmã foi mais presente. Ela sim, ela tava do lado dela mais. Eu me amedrontei, não vou mentir, eu me escondi porque eu infelizmente eu não sou tão pessimista. Eu sempre espero o ruim mesmo, sabe? Assim, eu nunca sou... É sério, eu sempre espero o ruim da pessoa. Por isso que eu sou muito difícil de ser decepcionado. Porque eu sou, às vezes, muito pessimista. Eu não sei se isso é um defeito, mas eu sempre, mais ou menos, estou meio que me precavendo e não estando preparado, entendeu? Mas, lógico, olhando a minha mãe, que é uma mulher referência forte na minha vida, sabe? E aí ver ela numa situação dessa, que isso daí é só comecinho. Depois vai contar mais o que for mais pra frente, ver ela com a cabeça raspada, meu amigo. Você é doido. Então, isso ali foi muito forte pra mim. Aí ela falou pra me ficar tranquilo, né, irmã? Eu fiquei, mas eu fiquei temendo o pior, né? O que seria a partir dali. Eu já tava vendo o que seria a partir dali, porque a minha mãe, ela é como se fosse um escudo pra nós, né? Pra mim, mais minha irmã, pro meu pai, ela é isso. Ela é referência em tudo. Todo no meu ministério, o que eu vivo hoje, eu me espelho nela, sabe? Então, eu ficava me perguntando... E aí ainda tinha a questão de o que ela era, né? Como eu falei, a questão de ser uma mulher missionária, uma mulher que vai atrás das almas, né? Que corre atrás das almas, e eu dizia para mim mesmo, falando com Deus, e dizia para mim, se tá acontecendo com ela, que tá fazendo tudo isso, né? Eu me lembrava muito de Jó, né? Tá acontecendo com ela, imagine comigo, né? Imagine com fulano, né? Porque, Senhor, ela faz, eu não, fulano não faz. Isso é que eu me questionava com Deus, mas é os planos de Deus mesmo. Os planos de Deus para nossas vidas que são misteriosos. Com certeza. Mas Deus, ele sabe muito bem o que faz. E nessa questão financeira também que pegou aí, que hoje, não que a gente deseje isso pra ninguém, né, cara? Mas hoje é diferente, eu sou rico, hoje tem carro, tem moto, hoje é diferente. Mas a Ferrari tá ali fora, parceiro. Hoje é diferente, né? Minha Ferrari Mas tá lá fora, antes, ninguém fala mal da minha né, Ferrari. tá pedindo, né, pagando os outros pra levar, pedindo favor pra gente. 20 reais era um custo. Era um real, custo, cara. 30 reais para levar isso era fácil. todo dia. E aí não tinha todo condição. dia. Hoje não, hoje a gente ainda tem essa rotina de precaver, de exame, essas coisas, né? E tá lá, eu vou, levo ela, acompanho ela, o pessoal que me acompanha nas redes sociais vê aí como é que é a rotina. Mas para mim foi um monstro mesmo. Nessa época aí, realmente ela resumiu. Foi um monstro na minha vida. Amém. Irmã Lucimar, e pensou em desistir em algum momento? Não. Acreditou, Não realmente, passou né? pela minha cabeça. Eu acreditei que, assim, a princípio, quando você é diagnosticado com uma seriedade daquela, né? E como eles estão definindo um monstro desse, né? Que você, de um segundo para outro, a tua vida muda. Teus pensamentos, né? Porque eu nem gosto de lembrar daquele momento em que o médico chega e diz para mim, né? Que eu tinha câncer, né? A sua palavra assim já amedronta. Isso. Principalmente, como ela falou, que lidar com o desconhecido, né? Eu até então, acreditava que era um cisto. Estava ali, tranquila, fazendo a obra do Senhor na igreja, né? E, de repente, uma notícia dessa, assim, muda tudo, muda a cabeça da gente, gira, né? Mas a questão, assim, desistir, não. Tive medo. E se eu disser que eu não tive medo, eu vou estar mentindo. Que isso é um dos primeiros sentimentos que... Eu sei que as pessoas são diferentes, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito de ler a Bíblia. Sempre gostei muito de ler a Bíblia. Meditar na palavra. Por exemplo, José do Egito eu me inspiro muito nele. Uma pessoa que lutou muito, né? Uma pessoa de muita fé. Outro, Jó, tem até umas referências aqui de Jó, que eu lia muito sobre pessoas que passam por tribulação, essas coisas assim. Então, quando ali passou um pouco, assim, o primeiro medo, os primeiros momentos, assim,
Porque tive outros medos, por isso que eu estou citando os primeiros medos. E cada dia vinha uma história, né? Era uma etapa diferente. Isso, uma etapa diferente. Quem passa por esse processo vive em etapas diferentes. Então, primeiro o diagnóstico, e aquele momento ali, um misto de pensamentos, me pegou de surpresa. Você diz, porque até você, como o meu filho citou, ouviu lá, né, com outra pessoa, e você pensar que por você nunca vai acontecer. Ela não vai acontecer, porque você está fazendo a obra de Deus, né? A princípio, não, eu estou fazendo a obra de Deus, não vai acontecer comigo. E aí acontece. Então, você tem... Mas desistir, eu nunca desisti. Por conta da palavra. Que eu pensava assim, não, se deu certo, né? Aconteceu, Deus, ele entrou na vida de tal pessoa, permitiu, né? Ele vai também me ajudar. Esses eram os pensamentos que eu tinha mais forte. E conselhos, que graças a Deus eu fui bem assistida. Meus filhos estão aqui, sabem que eu fui bem assistida pela minha igreja, pela minha família. Que isso nesse caso, em outros, nesse então, é muito importante. Foi o que me ajudou bastante. Então, eu sempre tive esse pensamento positivo. Outra coisa, pensava assim, se for para morrer em Cristo, tá tudo certo. O que mais me doía por dentro, que eu quando falo, é minha família, meus filhos. Que eu vinha de uma luta muito grande por causa dos meus filhos. Você não imagina o que eu fiz para manter meus filhos unidos, não me separar do meu esposo. E parecia que esse monstro tinha vindo ali para destruir tudo. Então, meus filhos, porque mãe, que é mãe, ela não pensa em si, ela pensa nos filhos. Na criação. Na criação, isso. Eles já estavam, ela já estava moça, ele rapaz. Se acontecesse, é claro, o pai estava vivo e tinha mudado, né? Meu esposo já estava na presença de Deus, né? Mas os filhos, dói. Os filhos é o pedaço que mais dói na gente. Imagino. E a senhora, como foi passar por esse processo todo assim de quimioterapia, radioterapia, como foi passar por isso, assim, o seu psicológico? E já aproveitando, a Laíla também já fala, porque ela acompanhou, né, na maioria das vezes, essa situação. Como foi passar por esse processo que passava na sua cabeça? Fisicamente foi desgastante? Porque as pessoas que olham por fora não sabem, né? O que realmente, que às vezes a gente olha... Hoje a gente tem informação, né? Eu me lembro que na época já estava passando muito questão de novela, série, passava essas informações, já estava... Mas só que uma coisa é você olhar por fora, outra coisa é você sentir. Sim. Fala para nós fisicamente se isso era desgastante e psicologicamente. Um pouco de cada. Porque toda enfermidade ou qualquer problema, ela vem de encontro com a nossa alma, com o nosso físico e o espiritual. Mas o que eu digamos assim, o que eu falo bem, que eu pelo fato, gente, que eu vou frisar mais uma vez aqui, de eu ter conhecimento da palavra, eu sempre, quando eu gosto, ter a oportunidade de pregar, eu falo na importância da palavra, da oração, entendeu? Então, meu espírito, eu digo que meu espírito foi inabalável. Fisicamente, eu senti, né? Não foi fácil. Você fazer químio, em seguida a radioterapia, a gente, digamos, eu como mulher, nunca fui assim tão vaidosa. Mas, por exemplo, no período em que eu fazia químio, com 15 dias de quimioterapia, já os meus cabelos começaram a cair. Eu me lembro que uma vez minha filha estava penteando o meu cabelo e caiu assim um monte de cabelo. O médico havia dito que com 15 dias o cabelo ia cair. Isso no início da quimio, que eu fiz 6 sessões de quimioterapia, de 20 dias que eu fiz.
Então o cabelo começou a cair. Aí veio aquele momento assim da vaidade da mulher. Não é essa, mas eu ficava... que, como a gente falou de início, o desconhecido. Uma coisa, o médico chegou para mim, é claro que ele já havia dito, seu cabelo vai cair, sua pele vai ressecar, que resseca mesmo. Falou de alguns sintomas que eu poderia ter. E realmente os cabelos começaram a cair, comecei a ficar careca, né? Mas eu tomei uma atitude. Graças a Deus, eu sentia a presença de Deus. Gente, eu sentia a presença de Deus. Era só orar, como naquele dia, né? Que eu deixo aqui por testemunho, que a oração ela tem um poder muito, muito grande nas nossas vidas. Eu fui pro quarto. Meu filho usava assim umas touquinhas deixava lá na gaveta umas toucas que ele usava de crochê. E um dos dias que eu penteava meu cabelo, veio muito cabelo na minha mão. Aquilo foi terrível para mim. Mas de repente veio, eu digo que o Espírito de Deus veio a mim e eu fui pro quarto. E ajoelhei assim, perto do guarda-roupa. Me ajoelhei, chorei. E veio no meu pensamento, levanta e vai raspar o cabelo. Isso foi numa manhã. E eu saí do quarto, já com a touca na mão. Disse, Alaída, vamos, não foi, meu filho? Uhum. Vamos no cabeleireiro que eu vou mandar raspar meu cabelo. Uma força, uma coragem. Porque eu havia dito para o Senhor naquele momento, Senhor, se eu estou passando por isso, então me dê força, me dê coragem, para que eu possa passar este momento. E dali eu fui no cabeleireiro, ele raspou a minha cabeça, ficou bem careca, eu fiquei bem carequinho. Bem baixinho. Não fiquei careca mesmo, ficou no 0. Eu comecei a pedir para ele deixar no 2. Assim. Assim. A cabeça dele é igual a minha. Quando ela raspou a cabeça, ficou igualzinho. Aí ela me motivava muito, a minha filha, ela me motivava muito, ela dizia, mamãe, sua cabeça é bonitinha. Mas, tu lembra? Da direita? Mas mamãe, sua cabeça é bonitinha, até o fundinho Até o cabeleireiro lá que costumava cortar meu cabelo, ele não falou, né? A cabeça é igual a do seu filho. Aí isso, meus irmãos, incentivada pelo Espírito de Deus, coragem, sabe? Então eu digo aqui, quero deixar aqui para todos que a oração ela tem muito poder. Você sente a presença de Deus. Então, em todo o tempo, eu me sentia motivada pelo algo que eu achava que eu tinha que passar. É aquilo que a Bíblia diz, né, cara? Jesus, a gente olha Jesus, as histórias de Cristo, e Jesus encontra um cego, certo momento, e alguém pergunta para Jesus, quem pecou? Perguntaram para Jesus, quem pecou? Aí Jesus responde, olha, ninguém. O que está acontecendo com ele é para que se manifeste a glória de Deus. A gente entende que, como a senhora disse agora, era necessário passar. Era necessário. Para que hoje a história tivesse um testemunho de vida poderoso. Sim. Gente, eu até me arrepio. Um combustível para nossas vidas, como eu falo, né? Ela é referência para muita gente e para mim demais. Então aconteceu tudo isso, não foi em vão, né? Outra coisa o câncer, né? Para quem não sabe, ela tem uma mutação, né, nas células da pessoa e fica de uma forma desenfreada. Por isso que se torna uma das doenças mais maldosas do mundo, tá? Porque ela vai destruindo a pessoa, tanto fisicamente como psicologicamente. Você vê casos de câncer, né, que a pessoa resolve aqui do lado, quando se espanta, tá na alegria, tá soltando, aí aparece do outro, aí vai pro outro. Cara, eu não sei exatamente até hoje que grau que foi descoberto, né? Que tem no grau 2. Já estava no amarelo mesmo, né? 6 no amarelo mesmo. Estágio 2, 6 centímetros. 6 centímetros. Já estava já no... Ele estava bem, como é que eu vou dizer?
ele estava bem agressivo. Ele estava agressivo, ele já tinha necrose no Isso. tecido. Aí ela fez uma mastectomia total da mama direita. Certo. E aí, logo depois que foi feito o procedimento, esse acompanhamento que eu tenho feito com ela aí há já 14 anos, né? Eu mais minha irmã, a gente acompanha muito. E ultimamente, nesses últimos dias, o médico deu uma espécie de alta, assim, né? Não é que, porque quem tem câncer vai ter esse acompanhamento até o resto da vida. Até o resto da vida. Né? Não dá para relaxar nunca. A cura tá aqui, tá garantida, certo? Mas o homem, né? O homem tem que se precaver, porque é uma doença que, infelizmente, deixa sequelas, principalmente emocionais, né? Psicológicas, emocionais. Mas o que eu quero saber aqui da nossa querida irmã Lucimar e da Alaíla é que, tipo, o que vocês trouxeram como lição um momento desse na vida de vocês? O que vocês têm trago como missão a partir dali? Como missão é de estar sempre, como nós estamos aqui nesse momento. Esse testemunho aqui é para fazer com que pessoas acreditem em Deus, né? Saber que existe um Deus poderoso que traz à existência aquilo que não existe. Um Deus que a gente sabe que cura. Um dos ministérios de Jesus era cura. Há uma passagem que diz que o Senhor, ele pregava a palavra, ensinava e curava toda sorte de enfermidade. A palavra é clara, fala isso. Então não cita só que ele curava disso ou aquilo, toda sorte de enfermidade. Então pode ser quem for, se é para mim câncer não ter cura, eu vou estar combatendo com ele. Câncer tem cura. Eu estou curada, o médico disse que eu estou curada. Não só porque o médico disse. O médico disse, para mim, ele é uma pessoa que Deus usa, né, cientificamente, né, conhecimento deles. Mas eu acredito que está na palavra. Já são 14 anos, o câncer pela qual foi diagnosticada, outra palavra difícil, era um câncer agressivo, infiltrante. Ele já tinha invadido, né, a parede do como é que se diz, meu Deus? Eu liguei, coisa que eu umas coisas aqui, mas não quero olhar para o papel, para lembrar, né? Ele é um câncer ductal infiltrante, né? Isso. Já tinha invadido os ductos, né? Os famosos ductos de leite. Então, ele estava agressivo. Uhum. E ele, digamos assim, a medicina diz até que 5 centímetros, não é isso? Seria mais ou menos assim. Só que o meu tinha 6 centímetros. Mas se você, eu não sei como vai... Eu trouxe a Bíblia. Lá em Jó, capítulo 26, verso 8, eu até coloquei aqui. Jó está dizendo lá, falando com um dos amigos dele. Não quero olhar para a Bíblia. Que o Senhor, ele segura as águas nas nuvens. E eu não sei como é que para as pessoas, né, essa revelação ela vai cair, né? Mas para mim, naquele dia em que eu tentava, não assim, porque irmãos, eu nunca, tá aqui meus filhos, eu nunca fiquei batendo cabeça dentro de casa, porque isso aconteceu comigo. Vocês nunca viram eu falar isso? Nunca, irmão. Eu nunca fiquei... Não, mas porque eu fazia a obra de Deus. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu nunca fiz isso. Primeiro, porque eu creio em Deus. Segundo, eu não queria deixar eles preocupados, nem eles, nem meu esposo. Entendeu? Então, em pensamento, né, eu ficava, Senhor, né, sempre conversando com Deus, para Ele me ajudar, para Ele intervir. E quando eu descobri eu sempre conversando, procurando, não por quê, mas para quê, né? Isso tinha acontecido. Eu li esse texto, o Senhor me deu esse texto. E esse texto eu já pesquisei, ele não fala sobre o que eu entendi. Houve aqui uma entrevista com o pastor Marcelo e um outro pastor, né, em que ele diz que, ministrando a palavra, alguém teria dito que tinha entendido uma coisa, né? Aí, tinha entendido uma coisa quando ele ministrava a outra. Deus tem sua maneira de falar conosco. Eu entendi que o texto
né? Eu pesquisando. Não, mas aqui está dizendo outra coisa. Está dizendo que, né, que o Senhor me falou. Mas é que eu compreendi que o Senhor fala do jeito que Ele quiser. Né? O que vale é aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. Então, para mim, eu entendi que o nosso Deus, Ele interviu na minha situação. O câncer, que não era para com 5 centímetros, que já estava, eu já estava em estado bem grave, né? Digamos assim, estado avançado, né? Mas, pelo fato do Senhor ter colocado a mão para não permitir que ele avançasse 6 centímetros, que no meu caso estava 6 centímetros. Não eram os 5, 6 centímetros. Então, houve a intervenção do Senhor. Porque até eu descobri, final de 2009 para 2010, outubro de 2010, que fez agora 14 anos, dia 15 de outubro, fez 14 anos que eu fui mastectomizada, não é isso que fala? Mastectomizada. Então, foi muito tempo. Só a mão de Deus para fazer isso. Porque ele era agressivo. Ele crescia muito, ou seja, muito rápido. Mas o Senhor não permitiu. Eu me lembro que quando o médico chegou com o resultado da biópsia, aí ele disse, né, graças a Deus. Eu queria entender por que ele estava dizendo graças a Deus. Ele disse porque não tem metástase. Porque o Senhor, Ele colocou a mão. Não teve porque o Senhor colocou a mão. Amém. A Laíla, o que tu teve como missão a partir deste momento aí, dessa etapa aí? De missão que eu tive é testemunhar, né? O que aconteceu com ela, né? Eu sei que ela que sofreu de fato na carne o problema, né? Mas a gente acabou sofrendo também. Eu, com minha visão de filha, entendeu? Meu emocional na época ficou muito abalado. Eu emagreci muito. Na época eu já não era gordinha, mas eu emagreci muito, eu perdi muito peso. Entendeu? Tinha uma pressão muito grande de não saber o que realmente estava acontecendo. Então, hoje mesmo, porque a gente ainda tem uma rotina de exames, né? A gente faz exames todo ano, anualmente a gente tem que levar. E todo ano a gente exercita a fé, né? Porque a gente ouve muitos relatos, né? Mas a gente sabe que Deus é poderoso, né? A gente vive a fé todos os anos, todos os dias, a gente vai vivenciando isso. E como missão de transmitir isso, a gente sempre tenta ali na fila, né? Ou quando a gente conhece alguém que está vivendo a situação, a gente tenta passar aquilo, né? Né? Recentemente, tive uma colega que teve a mãe dela estava internada, né? E a gente tenta, de toda forma, passar, olha, leva isso, faz isso, vai acontecer isso, né? Transmitiu o aprendizado que a gente teve, né? Fortalecer essa pessoa a viver, passar pela fase que a gente passou. Então, eu tenho isso como missão, né? E trazendo isso para o que eu faço, porque eu exerço na igreja, é isso, é falar sobre fé, né? Falar sobre a cura de Deus, o milagre, né? Falar também sobre prevenção, porque a gente tira o exemplo do milagre, mas a gente também tem que entender que a gente negligenciou em alguma situação, né? Para evitar com que outras pessoas cometam o mesmo erro. Então, isso é uma missão que eu levo daqui para frente. Sim, e assim, ainda falando sobre a questão financeira, né? De se manter, de ter esse cuidado até hoje, é que no começo, após o tratamento, eu me lembro que a gente ia pra fila, né? Para pegar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um hospital, até aproveitar a oportunidade aí para agradecer, né, ao Hospital Aldenor Abelo, que é uma referência nossa aqui no Maranhão e afora, né, aqui do Maranhão. É um hospital excelente, tratamento mesmo de qualidade, tem projetos lá dentro, missionários mesmo, né, projetos lá, você vai lá na porta, sempre o pessoal tá fazendo alguma coisa, dando força, e
E, meu amigo, uma situação dessa, pra mim, né? Trazer como pra mim, me lapidou de uma maneira tão grande na minha vida, tanto na minha questão de ministério, como força mesmo psicológica, sabe? Hoje não é qualquer coisinha pra estar me abalando, entendeu? Passar o que a gente passou aqui, não é qualquer coisa, ficar aqui, estou passando por isso. Você quer dor de dente, não sei o que. Rapaz, pelo amor de Eu Deus. não vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Então, eu me transformei, na verdade, em relação a isso. Mas, cara, eu me lembro que eu ia pra pegar ficha pra poder coisar exame pra ela, consulta pra ela. Eu ia, tipo, umas 7 horas da noite pra pegar amanhã de manhã cedo. Ou seja, dormia no tempo lá fora pra aguardar, pra conseguir coisa uma vaga, né? Que era meio complicado. Hoje tá melhorzinho, e até a questão que Deus nos abençoou financeiramente. Hoje ela tem a condiçãozinha dela pagar os exames dela, a gente ajuda também, entendeu? Locomoção. Então Deus, ele ajuda, cara. Ele nos ajudou, tem nos abençoado até hoje. E nossa família em si tem sido testemunho por isso, né? Principalmente a minha mãe. Mas tipo, se você acha mesmo que você tá lascado mesmo da vida, você acha que você tá quebrado mesmo na vida, eu vou te dar uma dica bem aqui agora. Hoje é segunda-feira. Vai amanhã, de manhã cedo, vai lá no Odenora Belo e fica naquele pátio lá do Odenora Belo, ali naquela sala de recepção para te ver o que é uma pessoa sair numa salinha com um papelzinho, o que é uma pessoa agarrar na cabeça do outro, abraçar, que vai dar tudo certo. A gente, cara, é só quem vive mesmo. Todas as vezes que a gente vai, a gente revive. A gente revive. Toda vez que eu vou nesse hospital, eu revivo tudo isso. Tudo isso. Sabe? Eu olho para aquele pátio ali, eu me lembro até onde Deus tem cuidado de nós. E aí a gente começa a interceder pelas pessoas que estão naquela situação. A minha mãe é um exemplo, tá? A última, que ela teve uma cirurgia aí recente, que eu digo assim, tem quantos meses mais ou menos? Já tem anos já. Que ela teve, por consequência, né, de medicação, essas coisas. Por isso que eu tô falando, o acompanhamento sempre porque tem essas consequências, né, e tal. E a minha mãe mesmo, né? como eu falei, que ela é sempre referência para mim a questão de ministério, que ela mesmo saindo da cirurgia, pós-cirurgia, eu me lembro dela no outro dia lá, a gente andando no corredor, né, e ela lá querendo entrar nos quartos evangélicos. A tempo e a fora de tempo. Com a coisinha de soro aqui, mano. Com a coisinha de soro do lado dela, orando pelo pessoal. Gente, pode fazer uma oração por você, não sei, conversando com o pessoal dentro da sala do leito, mesmo a doentada lá, cortada lá, mas tá lá pregando o evangelho. Aprendeu com o maior plantador de igreja que existe, que foi o Paulo. Que ela lê muito Bíblia. Então essa mulher pra mim é uma referência, né, cara, pra todos nós aí. Vocês que devem estar sentindo falta do nosso irmão Pereira, ele tá bem ali, mas ele me mandou fazer uma pergunta pra senhora. Como foi que a senhora sentiu o agir de Deus na sua vida? Nesse tratamento? Traduz pra nós. Que eu senti o agir de Deus. O agir de Deus. Como foi ter esse sentimento que Deus estava operando esse milagre na sua vida? Ele mandou perguntar ali, ó. Tá bem ali, ele, ó. Como foi que eu senti o agir de Deus? Isso. Eu senti vendo a cada passo, né? Por exemplo, não sei se eu vou responder bem a pergunta, mas assim que surgiu a pergunta me veio à mente a cada processo que eu passava, por exemplo. Cada coisa que ia acontecer, Deus me mostrava. Por exemplo, a queda de cabelo. Porque houve muito do sobrenatural. Quando a gente conta um testemunho desse, para mim parece que acontece com várias pessoas, principalmente para quem tem vida com Deus. Eu acho que é assim. Se a senhora puder, desculpa interromper, até aproveitar para contar essas experiências espirituais, que eu tenho compartilhado muito aí com os meninos que me acompanham, mas conte para nós essas experiências espirituais. Quero lembrar. Mas conte uma que a senhora tá lembrando. Vou contar essa que ele respondendo a pergunta dele. Porque, como eu tô dizendo, a cada passo que ia acontecendo, que foram muitas coisas, né? Eu até falava outro dia acho que foi pra Ellen que eu falei, a irmã Ellen.
Teve aqui. Teve aqui, Ele sim. que eu sempre conto sobre o tratamento, né? Físico, mas o espiritual. Aí ele tá me perguntando como foi, né? Que o mover de Deus. Como foi que você falou? Repete. Como foi o agir de Deus? O agir de Deus. O agir de Deus na sua vida. Então, a cada passo que ia acontecer uma coisa dentro do tratamento, como por exemplo, a queda de cabelo. Eu vi uma mulher, você pode falar? Pode. Eu vi uma mulher amarrando o cabelo da outra. Na visão ali, eu não sabia que era eu. Cada vez que acontecia uma situação dessa, eu não sabia que era eu, apesar de saber que ia acontecer coisas. Em seguida, a próxima consulta veio que o médico já havia dito que meu cabelo ia cair. 3 dias depois, mais ou menos, daquilo ali, aquela situação da visão, o cabelo começa a cair. E a mulher que ia amarrar o cabelo era eu. Então, outra vez, eu vi quando uma mulher, ela estava encostada na parede. Gente, pode falar isso aqui? Pode. Mulher estava encostada na parede e eu vi o seio dela, assim, saradinho. Né? Quando o médico diz da consulta seguinte, né, daquele período, ele disse, não tem mais câncer aí. Meu Deus. Da última vez que eu fui com meu filho que me levou, o médico disse para mim que com 15 anos eu voltei alta. Né? É claro que vou ter um acompanhamento, não mais com ele, que não, acho que ele não vê mais necessário ir lá. Eu vou ter um acompanhamento, só para não dizer que não vou ser acompanhado. O que ele falou lá, há 14 anos atrás, eu ainda estava ainda em tratamento, nos 6 meses de tratamento. E Deus me mostrou o médico me dando alta. Uma enfermeira e um médico diziam estar atrás de mim já há alguns dias. Dona Lucimar, onde a senhora estava? Que eu queria dizer para a senhora que a senhora está de alta. Você entendeu? Mover de Deus, não tem outra coisa. Eu sabia que Deus que havia permitido acontecer aquilo comigo, iria me dar saída. Glória a Deus. Então eu comecei a entender que tinha um projeto, um propósito. Tanto é que depois que eu melhorei, eu ia muito com minha filha, me acompanhava muito, e ficou marcado para mim uma moça que fazendo a mesma coisa que minha filha, acompanhando e tal ali. Então, assim que eu melhorei, eu digo, eu vou passar a visitar este hospital, fazer alguma coisa aqui. Porque eu olhava para elas, desinformadas, entendeu? Vindo do interior, porque no Aldenora Belo é gente de todo lugar. Vem gente do Rio, até do Rio mesmo. Lá tem hospitais, sim, mas o Aldenora Belo aqui no Maranhão, ele é referência. Vem gente de tudo quanto é lado. Mas são pessoas que chegam com muitas necessidades. Então, o que eu fiz? Procurei o diretor do hospital, uma diretora, na época, aqueles anos atrás. Ela me informou das necessidades que tinha o hospital de ajuda. Então, assim que eu melhorei, que eu sarei, eu procurei todo mês, cada final de mês, eu ia com alguns membros da igreja. Ali a gente fazia um culto, eu levava roupas, levava produtos de higiene, entendeu? Porque apesar de acudir muita gente, apesar de ser um hospital que ele ajuda muita gente, mas é um hospital que tem muita, né? Muita demanda. Muita demanda. Então, eu fazia isso. Eu só parei na época do... Da Covid. Até hoje, de vez em quando eu vou lá, eu quero saber se eu já posso recomeçar novamente. Amém. Glória a Deus. Eu ajudava muita gente, evangelizava. Acho que nosso horário já deve estar estourado, né? Ixi. Ainda não. Não? Mas eu vou aproveitar logo para mandar os abraços aqui para a galera do chat que está aqui conosco aqui. Ó, galera, não esquece de se inscrever no canal, tá beleza? Eu chamo ela de TT, que a minha irmã chama. TT, manda o pessoal se inscrever no canal aí, diz aí, gente. Pessoal, se inscreva no canal. Toda segunda-feira, um convidado diferente. Você vai aprender muito. Glória a Deus. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo aí.
Aproveite que hoje aqui, com certeza, a tua vida será abençoada como tem sido, né? Em todas as nossas entrevistas aqui, graças a Deus. Mas mandando um abraço aqui para, acho que é a pastora Lili, né? Pastora Tá aqui, Lili. né? Pastora Lili, abração, pastora Lili. Pastor Dentes também tá Pastor online. Dentes, o Alisson também tá por aqui. Por que será que o Alisson tá por aqui, hein? Por que será? A irmã Sônia, abraço para a irmã Sônia, o Fernando Paulo, a Vanísia, minha esposa, ó. Beijo. Ali você deve estar lá junto com ela, assistindo a vovó. O pastor Dentes, já falei, né? Acho que é o pastor Marcelo? É o Marcelo, né? Marcelo Costa? É ele mesmo, é o pastor Marcelo, nosso querido pastor. Abração, meu pastor, que Deus lhe abençoe aí. A Eli Souza, que estava conosco aqui semana passada. Abraçar aí o Antônio Pereira, que está aqui do ladinho aqui. Nossa entrevista está aqui só nos bastidores aqui. Também entrou aqui no chat aqui. Tá aqui o perfil Penso e Logo Existo. Um abraço aí, que eu não sei quem mandou um abraço especificamente para mim aqui. Deve ser alguém conhecido, só que tá com o nome perfil diferente aqui. A Márcia, um abraço para Márcia. A Cleide. Toda essa galera que entrou aqui conosco aqui no chat. Que Deus abençoe todos vocês. Continue aqui conosco. E compartilhe esse vídeo aí, gente, em nome de Jesus. Quero só dar só um pequeno recado pra gente, Lúcia. É uma honra ter a senhora aqui. Não só aqui, mas também na igreja do Evangelho Quadrangular. Nós somos uma igreja. Eu sou grato pela minha igreja. Nasci na igreja do Evangelho Quadrangular, sou muito grato. Amo minha então, igreja. É uma honra pra gente ter a senhora aqui, tá bom? E é isso aí. Também agradecer a participação da Alaíla, que é a nossa secretária, né? Hoje chama com secretária, né? Mudou mais, né? O presidente. Primeiro, aí só ficou. Agora, que era presidente, agora é líder, né? Líder. Agora, eu também. E nossa secretária local de educação da Escola Bíblica, inclusive amanhã tem Escola Bíblica, o pessoal que está ao vivo aqui nos acompanhando já sabe, tá? Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem Escola Bíblica nas nossas igrejas do Evangelho Quadrangular, principalmente na região 42. Trazer ela qualquer dia aí pra gente estar falando sobre a educação bíblica, que essa aí é a mulher, viu? Fala sobre a educação bíblica, a importância da Escola Bíblica. A gente teve aqui a Ela, que também deu uma pitecada aí sobre a Escola Bíblica, ela é criada também em Escola Bíblica, né? Então você vê que o povo que é ligado com a educação é diferenciado, cara. O povo que é ligado, que nasceu na educação. Professora, já vem a geração toda de educação, toda baseada na palavra. Não tem como não dar certo. Não tem como dar certo. O cara que se coloca mesmo na frente aí de batalha. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá? Que a minha mãe, né, deixar aqui bem para claro. Ela aqui, muito obrigado pela criação, mamãe. Criação que a senhora nos tem dado, nos deu, que nos fez o que somos hoje, tá? Mesmo com as dificuldades e as limitações, essa mulher lutou para nos criar até hoje. E estamos aqui firme e forte. Lógico, né, meu pai veio trazendo nós e ela tem mantido esse legado aqui nas nossas vidas. Eu sou muito grato, né, pela participação da minha mãe no meu ministério, pela participação do meu pai, pela participação e apoio da minha família, né? Que Deus lhe abençoe grandemente, que a senhora cada dia seja mais e mais restaurada e usada pelo Espírito Santo, que eu olho para a senhora e eu vejo Jesus, eu vejo Deus, né? E eu vejo a nossa salvação, tá? Eu vejo que nossa família ela é alicerçada mesmo diante de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe o povo de casa, tá? Quer dar mais um recadinho? Só um recadinho rapidinho para a irmã do nosso irmão Pereira, que tá aqui, que tá falando lá do Rio de Janeiro. Tem uma galera aqui do Rio de Janeiro. Lohane Monteiro, um abraço. E também quero lhe dar um ótimo recado. Rapidamente, para o ano, o Grupo Missionário de Homens, nós vamos implantar na região 42 o Projeto Gadareno. Sim. É um projeto de vida. A coordenadoria de homens vai trabalhar para implantar, eu digo sempre isso, daquele sabe da força, da coragem que tem de fazer. E eu não aceito dizer que não vai ser feito. Vai ser feito o Projeto Gadareno para o próximo ano, homens. Em nome de Jesus. Homens, eu tô aqui com uma mulher que já está disposta a fazer, já está fazendo, na verdade.
que é ir realmente no lugares onde Sim. é necessário a palavra de Deus. É necessário. E a gente, Com homens, certeza. nós vamos fazer, irmão Lucimar. Nós estamos para o ano. É um dos projetos, digo sempre isso, para o começo do ano. Não é para o final, é para o começo. Em nome de Jesus. E vamos fazer o projeto Gadareno na região. O Grupo Missionário de Homens da região 42 vai estar disponível a senhora, quando a senhora disser assim, vamos começar o projeto, estará sempre disponível Glória a Deus. as suas ordens, tá bom? Tá certo. É isso aí, gente. Isso. Abraço, agradecer aí, participação de todos, mais um Só dar uma episódio. palavrinha? Pode. Eu quero agradecer, né? Eu sempre tenho orado por esse projeto. Glória a um Deus. projeto que veio assim, né? Que eu tenho certeza que tem edificado muitas famílias, né? Eu tenho orado por esse projeto. Que Deus abençoe vocês. Amém. Vocês continuem com esse projeto em nome de Jesus, certo? E deixar aqui um recado para quem está em casa. Se cuide. Que câncer mata. E a gente serve Deus sim, mas a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar do nosso corpo, não só do espírito, não só da alma. O Senhor se importa com tudo em nós. Então, nós estamos aqui no mês em que é falado muito isso, né? Mas se cuide, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Que Deus abençoe, né? Essa Amém. equipe maravilhosa. Recado dado, que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Glória a Deus.